In progress. Muito bom. Então, olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Marcelo Pen, como vocês devem estar vendo aí, Parreira. Eu sou professor do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da Universidade de São Paulo, e é com grande prazer que eu vim aqui apresentar a Luísa Laranjeira da Silva Melo. Vocês estão me ouvindo, eu acredito, né? Que é professora do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, desde 2013, e também membro do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em História Social dessa instituição. Ela atua na área de teoria da história e se dedica ao estudo da história do romance e da relação entre história e ficção. Com graduação, mestrado e doutorado pela PUC do Rio de Janeiro, Luísa foi bolsista de pós-doutorado pela CAPES e pesquisadora visitante na Brown University em 2013. Atualmente, ela coordena com o professor Henrique Estrada Rodrigues, da PUC do Rio de Janeiro, o Laboratório de Estudos sobre História e Ficção. Luísa é autora de diversos estudos de grande importância na área, e eu vou citar alguns. Os Descaminhos da Alma, Georg Simmel, Henry James e a Tragédia da Cultura, The Sense of the Past, Historical Sensibility in Lionel Strilling's Literary Criticism, Futuro, Passado, o Cronotopo da Formação e sua Crise, in The Ambassadors, de Henry James, As Coisas que Parecem Ser, Mimesis, Ficção e Romance, em Henry James, Enleia-se, falei corretamente? História, Ficção e Formação na Escrita, de Annie Ernaux e Helena Ferrante. Além disso, ela publicou, e agora me escapou, eu ia trazer o exemplar do livro para mostrar para vocês, um livro em 2020 que se chama Depois da Queda, a Cultura Norte-Americana na Obra de Henry James, cuja leitura eu recomendo vivamente, não apenas para aqueles estudiosos da obra desse autor. Mas foi por causa dele que acabamos por nos aproximar, e hoje também fazemos parte do Núcleo de Estudos Henry James, coordenado pela professora Natasha Costa, da Universidade Federal de Jataí, em Goiás. Neste último ano, Luísa conduziu um trabalho de pós-doutorado comigo, junto ao Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, durante o qual ela realizou também um estágio de pesquisa na Universidade de Maryland, com a professora Thaís Lima. Luísa procura investigar os conflitos e as interseções entre os discursos históricos e ficcionais, entre a teoria da história e a teoria literária, com imenso cuidado para a especificidade dos materiais e para a complexidade das relações. Ela nunca cai em dogmatismos ou soluções fáceis. Neste último ano em que estivemos mais juntos, eu devo dizer que aprendi muito com ela. O que eu tendo a pensar como professor é um lugar de grande alegria, né? Hoje ela vai apresentar a palestra Ressurreição do Autor, os usos do pseudônimo na obra de Helena Ferrante, um assunto que ela veio desenvolvendo lá em Maryland também. No final, teremos algum tempo para perguntas e uma discussão, tá? E esse evento, ele se estende até amanhã, quando faremos um workshop sobre as questões envolvendo a história e ficção, para o qual todos estão convidados. E devo dizer também, uma observação, um comentário, que esse evento teve uma imensa procura, é, quase 3 vezes, ou 3 vezes mais gente, não é, do que a capacidade máxima comportada pelo Zoom, o que é uma felicidade, mas também uma pena para aqueles que não, infelizmente, não poderão assistir a sessão ao vivo. No entanto, já anuncio que gravaremos essas sessões para depois, para que elas sejam depois disponibilizadas no canal do YouTube do Núcleo de Estudos Henry James. Só colocar lá no Google para localizar. Então, por favor, divulguem também essa informação. E agora, com vocês, eu passo a palavra para a professora Luísa Laranjeira. Luísa.
Muito obrigada, Marcelo. Boa tarde a todas e todos. Bom, eu gostaria de iniciar, né, a minha apresentação, a minha fala aqui, agradecendo muitíssimo a você, Marcelo, professor Marcelo Penparreira, não apenas por essa tão generosa apresentação, mas sobretudo por essa parceria de trabalho que você mencionou. Né? Na verdade, te conheço pelo seu livro, né? Pelos seus livros, pelas traduções do James, muito antes de te conhecer pessoalmente, e já venho aprendendo com você desde então, mas certamente, desde que a gente se conheceu pessoalmente, essa parceria tem sido muito, muito proveitosa para mim. E acabou, né, gerando essa parceria de trabalho ao longo do meu pós-doutorado na USP em 2025, né? Você é meu supervisor, né? E foi sempre um privilégio, né, trabalhar com você, ter você como meu supervisor e também como colega integrante do núcleo de estudos Henry James, do NEJ. É. Eu queria também agradecer ao Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da FEFELESH e da USP e ao Programa de Pós-Graduação em Teoria Literária e Literatura Comparada pelo acolhimento institucional durante esse período, isso foi muito importante, né? E eu queria deixar meu agradecimento especial ao Benhur e à Roseli pelo apoio constante ao longo do pós-doc e pelo cuidado na organização desse evento. Muito obrigada, Benhur e Roseli. E eu queria registrar também um agradecimento especial à Ana Letícia Angelotti, né, que compõe aqui a comissão organizadora do evento e também a comissão técnica do laboratório de estudos em ficção e história, que eu coordeno. A ajuda da Ana Letícia foi inestimável, né? Então, e continua sendo ela que está cuidando de tudo, de toda a parte técnica do evento. E queria agradecer finalmente a Natasha Costa, né, professora da Universidade Federal de Jataí, que é coordenadora do Núcleo de Estudos Harry James, pelo apoio sempre atento e generoso. Então, muito obrigada, né? Obrigada também ao público, às pessoas que se inscreveram, que estão animadas para discutir questões relativas às relações entre história e ficção. Hoje, espero que também amanhã, né, que vai ser um workshop, um aulão um pouquinho maior. É, e, enfim, fico muito feliz da gente de haver, né, essa animação em relação a esse tema e, sobretudo, a obra da Helena Ferrante. Né? Então, amanhã a gente vai estar aqui no mesmo horário, né, para a segunda parte do evento, como o Marcelo disse. É, e hoje, já no, assim, faltando uns 10 minutos para a palestra acabar, a Ana Letícia vai colocar no chat um formulário muito simples, só para quem se inscreveu e quer receber o certificado emitido pela USP, colocar o nome completo e o e-mail, só para a gente poder passar esse controle para a USP, fica valendo como uma lista de presença e também uma coleta de dados para a emissão do certificado, tá bom? Então, muito, muito obrigada. É, bom, vamos lá. Antes de iniciar propriamente a minha apresentação, eu gostaria de me apresentar um pouco mais. O Marcelo já fez uma apresentação maravilhosa, mas eu queria fazer uma apresentação que possibilite situar um enquadramento acadêmico e de pesquisa no qual essa fala se insere, né? Como o professor Marcelo mencionou na sua apresentação, eu sou professora de Teoria da História da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E o meu campo de pesquisa se situa justamente na interseção entre história e literatura, mais especificamente entre história e ficção. Né? A minha tese de doutorado que eu defendi em 2010, ela se dedicou ao exame da representação da cultura norte-americana na obra de Henry James, né, o escritor norte-americano, anglo-americano, né? Mas a minha pesquisa atual se concentra na relação entre história e literatura na ficção contemporânea, nas obras literárias contemporâneas, particularmente nas obras da escritora italiana Elena Ferrante e da escritora francesa Annie Ernaux. Foi sobre isso a minha pesquisa de pós-doutorado, supervisionada pelo Marcelo.
Ana, se você puder compartilhar a tela e colocar o slide, eu te agradeço. Primeiro slide. É, na fala de hoje, eu vou discutir um fenômeno que, a meu ver, tem se tornado cada vez mais presente na literatura ao longo das 3 últimas décadas. Aquilo que eu estou denominando aqui a ressurreição ou o retorno do autor. Eu vou abordar esse fenômeno em termos gerais, em primeiro lugar, mas em seguida eu vou me concentrar, né? Vou concentrar a análise de modo mais específico na forma como esse fenômeno se manifesta na obra de Ferrante. Para isso, eu vou dialogar com teóricos da literatura como Roland Barthes, Catherine Gallagher, Luciene Azevedo e Wolfgang Iser, né? Embora as minhas referências provenham da teoria literária, o meu objetivo é examinar essa questão a partir da perspectiva da história da literatura e da cultura. Então vamos lá, né? No célebre ensaio A Morte do Autor, Roland Barthes afirma que, eu cito, a escritura é esse neutro, esse composto, esse oblíquo no qual foge o nosso sujeito, o branco e preto em que vem a se perder toda a identidade, a começar pela do corpo que escreve. Fim de citação. O autor, essa figura moderna que reinou soberana na literatura, na teoria e na crítica literária, pelo menos desde o século XVIII, teve a sua morte proclamada por Mallarmé, por Proust, pelo surrealismo, pela linguística e, evidentemente, pelo próprio Barthes, né? Transformado em uma função do texto e da linguagem, dissolve-se o vínculo entre autor e escritor como pessoa, isso é, como existência situada fora do texto, o corpo que escreve. Barthes se afasta nesse texto do biografismo como chave interpretativa, e com isso ele rejeita a ideia de que o autor é a origem do sentido do texto, o locus de sua autoridade interpretativa. E embora em textos posteriores, como O Prazer do Texto, de 1973, e Roland Barthes por Roland Barthes, de 75, haja um retorno do autor e da dimensão do sujeito da escrita, esse retorno se dá sob a forma de um eu fragmentado, performativo, produzido pela própria escrita. No entanto, ao longo das 3 últimas décadas, têm surgido obras com uma nítida vocação testemunhal, confessional e autobiográfica que procuram ressuscitar a figura do autor em sua relação identitária com a pessoa do escritor. Essa ressurreição ocorre em um contexto em que, como observa a teórica da literatura Luciene Azevedo, o romance pode estar saindo da ficção. Alguns dos sintomas dessa saída incluem a hibridez entre gêneros ficcionais e não ficcionais, como a historiografia, a autobiografia, a escrita sociológica, os diários pessoais, o ensaio, entre muitos outros, né? O embaralhamento das funções de autor, narrador e personagem, e o impulso autobiográfico dos textos literários. Narrativas como O Acontecimento e os Anos, de Annie Ernaux, a série em 6 volumes intitulada Minha Luta, de Karl Ove Knausgaard, O Romance Luminoso, de Mário Levreiro, Uma Exposição, de Ieda Magre, Quem Matou Meu Pai e Mudar Método, de Edouard Louis, Ressuscitar Mamutes, de Silvana Tavano, e Franto Malha, Os Caminhos de uma Escritora, da própria Helena Ferrante, operam uma espécie de desficcionalização do romance ao encenar a identidade entre autor, narrador e personagem. Então, a partir desse contexto, eu vou dividir a minha apresentação em 2 partes. Na primeira, que eu vou chamar um pouco ironicamente de a virada autobiográfica, eu vou discutir o fenômeno do retorno do autor como um fenômeno histórico no contexto das transformações históricas das concepções de ficção. Eu também vou buscar discutir nessa primeira parte sobre como diversas narrativas literárias produzidas nas 3 últimas décadas encenam esse retorno do autor
por meio de duas características centrais: a hibridez formal entre gêneros narrativos ficcionais e não ficcionais, especialmente entre a autobiografia e o romance, e a construção da narrativa da identidade entre autor, narrador e personagem. Na segunda parte da apresentação, que eu vou chamar de ficções autobiográficas, Helena Ferrante e os usos do pseudônimo, eu vou me dedicar a refletir sobre o lugar da obra da escritora italiana Helena Ferrante no contexto dessas produções literárias que integram essa tendência que eu estou chamando de retorno do autor. Então vamos lá para a primeira parte, a virada autobiográfica, né? Eu chamei essa parte de a virada autobiográfica, e eu brinquei que é um pouco irônica esse título, né? Porque na teoria literária e na teoria da história, pelo menos desde a década de 70, a gente vem passando por várias viradas, né? A virada linguística, a virada subjetiva, a virada ético-política, né? E um pouco brincando com essa ideia da virada ou do giro, né? Eu tô nomeando, né, essa primeira parte da apresentação de virada autobiográfica. Não é incomum que teóricos da literatura empenhados em enfrentar a questão da ficção e de suas definições históricas sustentem que nos momentos em que a ficção adquire contornos conceituais mais definidos, seu significado tenda a distingui-la tanto da verdade quanto da mentira. Catherine Gallagher, em seu conhecido artigo Ficção, que em inglês tem um nome um pouquinho diferente, The Rise of Fictionality, né, que é um jogo com o famoso título do livro do Ian Watt, né, The Rise of the Novel. A Catherine Gallagher argumenta nesse texto que um dos momentos, né, de definição da ficção é o momento da emergência do romance realista como um novo gênero literário no século XVIII. Ao contrário das obras imaginativas dos séculos anteriores, o romance realista se afasta da pura fantasia e toma como objeto de representação a experiência histórica e social cotidiana. Torna-se então necessário redefinir o estatuto da ficção, a fim de distingui-la da pura fantasia, da mentira e da falsidade. Ao mesmo tempo, foi igualmente necessário distinguir o romance dos gêneros de prosa narrativa que lidam com a verdade referencial, como a história, a biografia, a autobiografia, o ensaio sociológico, né? O romance realista, que começa a se desenvolver no século XVIII, narra acontecimentos e apresenta personagens que se assemelham muito àqueles que encontramos na realidade histórica e social. Se esses acontecimentos não aconteceram de fato e esses personagens não remetem a pessoas reais, como evitar acusar tais narrativas de não passarem de um conjunto de mentiras? Com a ascensão do romance moderno, a ficção precisa encontrar seu próprio espaço, distinto tanto da mentira quanto da verdade referencial, mas que ainda assim não implique a liberdade absoluta que o antigo satirista Luciano de Samosata atribui aos poetas, aos sonhos e às pinturas. De acordo com Gallagher, o romance moderno apresenta ao leitor um paradoxo. Ele revela e oculta simultaneamente sua ficcionalidade. Isso se dá por meio do desenvolvimento de técnicas de não referencialidade que lhe permitem narrar pessoas e acontecimentos ao mesmo tempo ficcionais e verossímeis, contando situações fictícias que poderiam plausivelmente ocorrer no mundo social real e personagens fictícios que poderiam plausivelmente ser pessoas reais. Dessa forma, o romance promove uma nova articulação entre ficção e um novo tipo de verossimilhança, a verossimilhança realista. Nas palavras de Gallagher, a ficção foi descoberta como modalidade discursiva com estatuto próprio somente quando os leitores desenvolveram a capacidade de distingui-la tanto da realidade como, sobretudo, da mentira. Esse conceito de ficção conheceu uma certa estabilidade ao longo dos séculos XIX e XX.
né, ao longo de praticamente 2 séculos. No entanto, na produção literária das 3 últimas décadas, as fronteiras entre ficção, verdade e mentira se tornaram mais porosas. Essa porosidade integra uma cultura que abrange fenômenos tão diversos quanto, de um lado, a obsessão por gêneros narrativos como o true crime e os reality shows, bem como a intensificação, impulsionada pelo uso das redes sociais digitais, do antigo fascínio pelo universo das celebridades e pelas vidas pessoais dos artistas, e, de outro lado, as fake news, os deepfakes, a pós-verdade e o uso por parte da mídia dos termos narrativa e ficção como sinônimos de mentira e falsidade. Se Gallagher argumenta que os leitores do século XVIII precisaram aprender a distinguir o discurso ficcional tanto dos discursos fundados na veracidade factual, como a historiografia, biografia e a autobiografia, quanto dos discursos puramente imaginativos, como o romance antigo e medieval, além de diferenciá-lo também dos discursos falsos ou enganosos, Luciene de Azevedo, por sua vez, sustenta que os leitores das últimas décadas do século XX, do início do século XXI, frequentemente se veem diante do desafio inverso, a dificuldade de distinguir narrativas inventadas, ficcionais, de narrativas factuais. Essa dificuldade decorre do fato de que muitas obras literárias, produzidas desde os anos 90, passaram a assumir uma hibridez formal entre os gêneros narrativos ficcionais e não ficcionais, tornando mais tênues as fronteiras entre fato e ficção. Nelas, observa-se uma estreita conexão entre uma espécie de rejeição da ficção, ainda que recorrendo às formas do romance, gênero ficcional por excelência, e uma inclinação autobiográfica. No segundo volume da hexalogia Minha Luta, Um Outro Amor, do escritor norueguês Karl Ove Knausgaard, o narrador, que se apresenta como autor e compartilha o seu nome, pergunta a si mesmo, eu cito: então por que não escrever apenas literatura? Afinal, a verdade não tem uma relação de um para um com a realidade. Eram bons argumentos, mas isso não adiantava nada. O simples pensamento da ficção, o simples pensamento de um personagem inventado numa situação inventada, me fazia sentir náuseas. Minha reação era física. Eu não sabia por quê, mas era assim. Fim de citação. Em Saia da Frente do Meu Sol, o escritor brasileiro Felipe Charbel, ao investigar o segredo que marcou a vida de seu tio-avô por meio de fotografias antigas e outros vestígios documentais, o narrador rejeita para sua história gêneros tradicionalmente ficcionais como o conto e o romance e declara: eu não sei inventar. De modo muito semelhante, uma escritora como a francesa Annie Ernaux afirma, por exemplo, que grande parte da sua obra, desde O Lugar, publicado em 1983, consiste, eu cito, em narrativas nas quais tudo que pudesse ser verificado por uma investigação policial ou biográfica, o que muitas vezes é a mesma coisa, se revelaria correto. Fim de citação. Em sua obra, assim como na de muitos escritores que vêm publicando ao longo das últimas 3 ou 4 décadas, percebe-se um esforço concentrado de eludir a ficção, ou, nas próprias palavras de Ernaux, de restituir a visão estarrecedora do real, por meio do estabelecimento da identidade entre a autora, né, a autora da obra, e a pessoa da escritora. Eu poderia oferecer vários exemplos, mas eu acredito que vai ser mais produtivo passar diretamente ao exame de como essa identidade entre autor, narrador e personagem e a sua relação com o estatuto da ficção se apresenta na obra da escritora italiana Elena Ferrante. Eu considero a obra de Ferrante particularmente interessante nesse aspecto, porque ela revela, a meu ver, uma atitude ambivalente em relação aos fenômenos que eu venho denominando de retorno do autor e de virada autobiográfica. Passemos então à segunda parte da minha apresentação.
né? Ficções autobiográficas, Helena Ferrante e os usos do pseudônimo. Helena Ferrante é o pseudônimo de uma escritora, supostamente italiana, que mantém sua identidade pessoal em sigilo. As narrativas de Ferrante, como Um Amor Incômodo, de 1992, Dias de Abandono, de 2002, A Filha Perdida, de 2006, a série de romances iniciada com a Amiga Genial e que ficou conhecida como Tetralogia Publicana, Tetralogia Napolitana, publicada entre 2011 e 2014, e A Vida Mentirosa dos Adultos, de 2019, são permeadas pela recorrência de temas como tensões geracionais, infâncias marcadas por violência, pobreza e abuso, o lugar subalterno das mulheres na sociedade italiana do pós-guerra e a educação como meio de ascensão social. Esses temas configuram uma cisão fundamental do eu, uma separação radical entre, de um lado, o mundo da infância e a família de origem, o dialeto napolitano e o pertencimento à classe trabalhadora, e de outro, o mundo burguês da vida adulta, do casamento, da profissão, do idioma literário e da carreira como escritora. Ferrante também retrata o período posterior à Segunda Guerra Mundial, associado ao milagre econômico italiano, as migrações do sul e do centro da península para as cidades industriais do norte, a substituição progressiva dos dialetos regionais pelo italiano, a ascensão social e econômica das camadas médias baixas por meio da educação ou de associações com a máfia e a difusão do movimento feminista nas décadas de 1960 e 1970. Não como uma história evolutiva, mas como um amontoado de destroços do passado que se acumulam na vida das personagens, formando ou deformando seus eus. Mas, diferentemente das narrativas contemporâneas que eu mencionei, na primeira parte da minha apresentação, a obra de Ferrante é explicitamente uma obra de ficção. No entanto, o uso de um pseudônimo torna a questão um tanto mais complexa. Por um lado, Ferrante mobiliza formas, motivos e procedimentos tradicionalmente associados ao romance realista moderno, gênero definido sobretudo por seu estatuto ficcional, em oposição à historiografia e à autobiografia. Por outro lado, tanto em Frantumalha, Os Caminhos de uma Escritora, que é uma coletânea de cartas, e-mails, entrevistas e textos breves da autora, quanto em A Invenção Ocasional, Incidental Invention, né, livro que compila as colunas de Ferrante publicadas no jornal The Guardian entre 2018 e 2019, e em As Margens e o Ditado, sobre o prazer de ler e escrever, que é um volume que reúne 3 conferências escritas por Ferrante e proferidas pela atriz Manuela Mandrake no Teatro Arena del Sole, em Bolonha, além de um ensaio sobre Dante. Nessas 3 obras há uma dimensão autobiográfica declarada. Em Frantumalha, particularmente, Ferrante avalia sua própria obra e seus processos de escrita, além de discutir o lugar da escrita feminina no interior de um cânone literário predominantemente masculino. O próprio fato de o livro assumir a forma de gêneros não ficcionais, como o ensaio, a entrevista e o texto epistolar, já sugere sua natureza autobiográfica. As cartas e entrevistas, ainda que não revelem a identidade civil da escritora, permitem ao leitor conhecer diversos dados biográficos. Que ela nasceu e cresceu em Nápoles, que sua mãe era costureira, que tinha 2 irmãs, que estudou letras clássicas, que se casou, que teve filhos, que vivenciou um processo de mobilidade social. Desse modo, Frantumalha não apenas explicita sua dimensão autobiográfica, como também incita o leitor a buscar a camada autobiográfica na ficção de Ferrante, uma vez que as protagonistas dos romances compartilham muitos traços biográficos com a autora das entrevistas, cartas e ensaios. Isso é particularmente evidente na chamada Tetralogia Napolitana, série de 4 romances publicados entre 2011 e 2014, que se tornou um best-seller.
Neles, Ferrante sugere uma identificação entre autora, narrador e personagem, não apenas porque a narradora-personagem compartilha diversos traços biográficos com a autora de Franto Malha, mas também porque ambas têm o mesmo nome e são escritoras. Na literatura contemporânea, há uma profusão de protagonistas escritores. A protagonista de Kindred, de Octavia Butler, a narradora de A Trilogia de Copenhagen, de Tove Ditlevsen, Nathan Zuckerman, escritor que figura como protagonista em 3 romances de Philip Roth, Karl Ove, da Hexalogia Minha Luta, o narrador de 10 e 4, de Ben Lerner, o escritor de Romance Luminoso, de Mário Levreiro, os narradores dos livros de Edouard Louis e as narradoras dos livros de Annie Ernaux, entre muitos outros. Não se trata, nesses casos, apenas de narradores em primeira pessoa. Trata-se de narradores em primeira pessoa que são escritores e escrevem precisamente o livro que estamos lendo. Estabelece-se, assim, uma identidade entre o autor implícito do livro e o narrador-escritor. Em alguns desses casos, o narrador-escritor é explicitamente ficcional, como Dana, no romance de Butler, Zuckerman nas narrativas de Roth e mesmo Olga, em Dias de Abandono de Ferrante. Em outros, talvez na maioria deles, o caráter autobiográfico da narrativa se estabelece justamente pela identidade entre o narrador-escritor protagonista e o autor implícito não ficcional da obra. O uso de um pseudônimo torna impossível determinar com segurança qual desses 2 grupos pertence à protagonista da tetralogia napolitana. A narradora personagem Helena Greco apresenta-se como autora do livro que estamos lendo e compartilha o mesmo primeiro nome do pseudônimo adotado pela autora Helena Ferrante. Por um lado, a coincidência do primeiro nome e os dados biográficos compartilhados com a autora de Franto Malha apontam para a dimensão autobiográfica dos romances. Por outro, a diferença de sobrenomes e a divergência entre acontecimentos da vida da escritora protagonista da tetralogia e aqueles atribuídos à autora implícita de Franto Malha indicam uma clara ficcionalização de elementos biográficos. Mas, sobretudo, ao adotar um pseudônimo, Ferrante parece se esquivar da dimensão autobiográfica de sua escrita. Mais precisamente, o pseudônimo busca impedir a identificação precisa dos elementos autobiográficos, bloqueando qualquer verificação ou investigação das referências biográficas presentes na obra. Cabe perguntar, então, qual é o significado do uso do pseudônimo combinado ao ocultamento da identidade da autora. Em diversas entrevistas, algumas delas reunidas em Franto Malha, Ferrante afirma que o anonimato é uma forma de assegurar que a atenção do leitor permaneça voltada para os livros e não para a autora, ecoando, de certo modo, o argumento de Roland Barthes acerca da morte do autor. Em um dos primeiros textos de Franto Malha, uma carta dirigida aos seus editores, Ferrante explica o seguinte. Ana, se puder passar o slide, para o pessoal acompanhar. Então, Ferrante explica o seguinte: para mim, é difícil expor os motivos dessa decisão, você sabe. Quero apenas confidenciar que essa é uma pequena aposta comigo mesma, com minhas convicções. Acredito que, após terem sido escritos, os livros não precisam dos autores para nada. Se tiverem algo a dizer, encontrarão, mais cedo ou mais tarde, leitores. Caso contrário, não. Exemplos não faltam. Adoro aqueles volumes misteriosos, antigos ou modernos, que não têm um autor definido, mas que tiveram e têm uma intensa vida própria. Declarações como essa se repetem ao longo do livro, acompanhadas da recusa firme da autora em revelar sua identidade ou em promover seus livros por meio dessa revelação. Evidentemente, essa tentativa não impediu investigações e especulações acerca da identidade biográfica de Ferrante.
O filólogo Marco Satangata, com base em uma análise linguística da obra, concluiu que a autora da tetralogia napolitana seria a professora de História Contemporânea Marcela Marmo. Também se especulou que Ferrante poderia ser Anne Goldstein, tradutora da sua obra para o inglês. Já o jornalista Cláudio Gatti apontou a tradutora Anita Raja, ou mesmo seu marido, o escritor Domenico Starnone, como possíveis autores da obra de Ferrante após investigar transações financeiras entre as Edizioni E.O. e Raja. Embora muitos estudiosos dedicados à obra de Ferrante estejam hoje convencidos de que as conclusões de Gatti acerca de sua identidade estejam corretas, ou ao menos parcialmente corretas, e de que Raja ou Raja Starnone estariam por trás dos livros assinados como Helena Ferrante, tais especulações foram negadas pelos editores da autora e suscitaram uma série de controvérsias na imprensa quanto ao seu caráter invasivo e mesmo misógino. O que mais me chama a atenção é o fato de que essas especulações interpretam o pseudônimo de Ferrante por meio da oposição binária entre verdade e mentira. Tudo gira em torno da tentativa de descobrir e expor a verdadeira identidade de Ferrante, o que inversamente implica desmascarar suas mentiras. No entanto, o que o uso do pseudônimo parece fazer, a meu ver, é insistir na preservação de um espaço próprio da ficção. Um espaço que desarma a oposição binária entre verdade e mentira, ao mesmo tempo que, paradoxalmente, reforça a desestabilização da fronteira tácita entre ficção e não ficção. Para compreender melhor essa hipótese, eu gostaria de examinar, na parte final da minha apresentação, outro momento de Franto Malha em que Ferrante procura explicar as razões do ocultamento de sua identidade. Eu cito a Ferrante. O que escrevo é cheio de referências a situações e eventos que aconteceram, mas reorganizados e reinventados como jamais se deram. Portanto, quanto mais me distancio da minha escrita, mais ela se torna o que quer ser, uma invenção romanesca. Quanto mais me aproximo, quanto mais a adentro, mais o romanesco é sobrepujado pelos detalhes reais e o livro deixa de ser romance, corre o risco de ferir, sobretudo a mim, como a narrativa malvada de uma ingrata sem qualquer respeito. Fim de citação. Essa passagem é profundamente ambivalente. Por um lado, percebemos que Ferrante emprega procedimentos não muito distintos daqueles utilizados pela ficção realista. Ela ficcionaliza sua experiência da realidade, isto é, recria ficcionalmente acontecimentos e pessoas reais, recorrendo aos 3 atos de fingir que, segundo o teórico da ficção Wolfgang Iser, caracterizam a ficção: a seleção, a combinação e o autodesnudamento. O ato de fingir correspondente à seleção extrai elementos de sistemas contextuais de realidades sociais ou literárias e os transmuta em signos no interior do texto. É isso que Ferrante afirma fazer quando declara que o que escreve, eu cito, está repleto de referências a situações e acontecimentos que realmente aconteceram. Fim de citação. Não se trata de uma mera repetição da realidade no texto, mas da realidade transformada em signo. Esse ato de fingir, por sua vez, combina-se com outro: a reorganização e reinvenção dos acontecimentos como nunca ocorreram de fato, o que corresponde ao procedimento da combinação. Por fim, Ferrante explicita a ficcionalidade de seus romances ao declarar que eles são uma invenção ficcional. Ao afirmar que mobiliza esses 3 atos de fingir, Ferrante situa seus textos no interior das fronteiras da ficção. No entanto, essa ficcionalidade é apresentada como uma questão de perspectiva. Quando se coloca na posição de leitora, distanciando-se de sua própria escrita, ela afirma que o texto se torna aquilo que quer ser, uma invenção romanesca.
Quando, ao contrário, se aproxima do texto, o todo se desfaz e o que ela enxerga são os detalhes reais. Aqui, Ferrante sugere claramente a existência de uma dimensão autobiográfica em seus romances. Ferrante parece matar e ressuscitar o autor ao mesmo tempo. Para concluir, eu gostaria de citar uma última passagem da sua correspondência com os editores, na qual Ferrante afirma, eu cito: mentir sobre livros me faz sofrer muito. A ficção literária me parece ser feita justamente para dizer sempre a verdade. Fim de citação. Aqui, Ferrante está falando da verdade da ficção. Esse tipo de discurso que se coloca como o outro da verdade historiográfica ou autobiográfica, mas que também se distingue da falsidade. O uso do pseudônimo em sua obra constitui uma espécie de autoficcionalização radical, isto é, a ficcionalização de seu próprio eu autoral. E, a meu ver, torna-se um dispositivo que impede tanto a manutenção de um estatuto fixo próprio da ficção, quanto a sua completa dissolução. É isso, muito obrigada.